Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso encontro dessa semana. Estamos conversando sobre ainda pensando sobre unidade, mas pensando sobre a prática dessa unidade, pensando em como a gente vai vivenciar isso. Nós somos reconciliados com Cristo, Ele nos entregou o ministério da reconciliação e através da nossa postura em amor, através da tolerância, paciência, respeito, ouvir uns aos outros, através de tudo isso a gente tem essa vida exemplar falada por Pedro e dessa maneira a gente manifesta e convida as pessoas para essa reconciliação com Cristo. Eu dei uma resumida, você vai ter agora mais uma resumida com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Acompanhe o vídeo aí e a gente já volta. A unidade em Cristo não é apenas um conceito, mas ela se manifesta de forma prática na vida cotidiana do cristão e na missão de pregar o Evangelho. A unidade e solidariedade da igreja dão um testemunho eficaz de Cristo ao mundo. A unidade da igreja não é originada de nossos esforços pessoais, ela é um dom de Deus. Quando pela fé aceitamos a morte de Jesus e sua ressurreição, pedimos perdão pelos nossos pecados e pelo batismo aceitamos viver e proclamar o Evangelho, somos unidos uns aos outros por Cristo. Estes são os fundamentos da nossa unidade. A aceitação que Jesus é o Messias que morreu por mim e por você. E que por meio do batismo, que é essa aceitação pública e de coração, temos um mesmo Pai e um mesmo Salvador. Em um mundo desordenado pelo pecado, Deus tem o objetivo de promover novamente a paz e plenitude através da comunhão cósmica, em que já não haverá mais separação e raça, sexo, nacionalidade ou cor. Seremos um só povo. O plano da salvação consiste em unir seu povo a Cristo pelo Espírito, assim como reconciliar o povo de Deus uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O grande conflito não é só sobre os nossos problemas e pecados, mas principalmente em vindicar o caráter de Deus de sabedoria e amor eterno. Para isso, se quisermos ser realmente chamados de cristãos, temos que, inevitavelmente, tentar ser o que Cristo foi em sua vida nessa terra. Chamar a responsabilidade e dizer, assim como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para isso, temos que buscar o bem-estar do nosso próximo, suportar com amor os fardos uns dos outros, viver com simplicidade, porque nesse mundo não levamos nada a não ser o caráter de Cristo em nossa vida, e ter hábitos saudáveis que mostrem que você e seu corpo são de Cristo. Isso trará muito mais impacto e será uma pregação muito mais forte do que qualquer palavra dita pelo melhor pregador. Claro que relacionar-se é muito difícil. Por isso devemos mostrar sempre tolerância e paciência, principalmente quando a discussão se trata de pontos interpretativos e não essenciais à nossa fé. A regra é amar o próximo e respeitar a opinião sem impor a sua, por mais que você acredite estar certo. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo. A pregação dos apóstolos foi tão poderosa a ponto de atingir todo mundo porque perseveravam unânimes, em oração, sem críticas uns aos outros, mas reconhecendo seus pecados, suplicando unção e capacitação para a obra. Outrora, homens tímidos e medrosos se tornaram corajosos, dispostos a morrer por Cristo, porque sabiam que haviam sido perdoados e agora a única ambição que possuíam era revelar a semelhança do caráter de Cristo. Essa deve ser a ambição de todo cristão, ser como Cristo. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado ao Ponto de Referência por compartilhar esses vídeos com a gente e você, lembrando que nas páginas do Código Aberto você consegue encontrar os trechos do programa, você consegue encontrar também o vídeo que você acabou de assistir para você compartilhar com outras pessoas. E a gente vai ouvir agora o Wesley compartilhando uma música com a gente, nessa última participação dessa temporada, que vai ser a música... Paciência. Mas Muita paciência. Muita paciência e muito oportuno. Ela é um daqueles questionamentos que a gente faz para Deus que a gente não entende. Senhor, por que o Senhor me ama tanto, mesmo eu sendo quem eu sou? Mas mesmo de tanto fazer essa pergunta, a gente percebe que Deus continua amando mais a gente, então a gente só tem como aceitar esse amor. É um amor paciente, que transborda, que nos constrange. Ainda me pergunto por que nunca desistiu. Sei que dou trabalho por demais, tantos afazeres deves ter a te ocupar, mas de alguma forma me escolheu. Vê
certeza ainda algum valor em mim, e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Pai, não sei se é justo me amar de um jeito assim. Tenho quase nada a oferecer, porque ainda insiste tanto em mim, e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa. Pode o mundo se acabar, teu amor por mim não mudará. Se eu de novo errar, vem com paciência, outra vez me ensina. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Você falou disso, e aí acho que a Agatha falou alguma coisa a respeito desse Deus, como Ele nos trata, né? E aí vem falando da paciência, né? De Deus que trata a gente com paciência, continua amando, e de alguma maneira é isso que Deus está esperando das nossas relações, né? Deus está esperando que a gente leve isso e transborde isso para as nossas relações, que a gente se enche tanto da graça dEle, tanto do amor e da misericórdia dEle, que a gente transborde isso em ações pelas outras pessoas. Quando a gente pensa, você falou, pastor, agora há pouco, a respeito dessa compreensão, dependendo da compreensão da igreja, a gente vai entender também, a gente vai ter uma compreensão da missão. E aí você falou a respeito de a igreja tem uma missão, ou é a missão que tem uma igreja. Pelo Evangelho, acho que correto, pelo Bíblia, acho que correto é pensar que é a missão que tem a igreja. A missão antecede a igreja, se a gente pode dizer. Por quê? Não é nem o porquê, mas como é que essa unidade, essa vida exemplar nos ajuda no cumprimento da missão? Parece óbvia a resposta, mas eu queria ir um pouquinho mais fundo. Então vou esperar você responder, outros responderem também, e a gente vai tentar escavar um pouquinho dessa vida. Como é que essa igreja unida faz a missão acontecer? Como é que essa igreja unida cumpre a missão que recebeu? Um dos maiores prejuízos para a pregação do Evangelho é a incoerência.
você viver de uma forma e pregar de uma maneira oposta, isso não faz sentido, é completamente incompatível, não é? Eu acredito muito que a pessoa tem que viver uma vida saudável, mas você não vive essa vida saudável. Eu acredito que as pessoas precisam se respeitar e você desrespeita. Isso acontece muito na relação pai-filho. Aliás, eu tenho 2 filhas lindas, são a coisa mais linda do mundo, são a cara do pai. Né? E tem muita gente que fala assim, olha, faz o que eu falo, não faz o que eu digo. Isso não faz o menor sentido. Né? Então, se você, especialmente na relação pai-filho, a gente vê muito isso. Os filhos realmente copiam. Então a gente... Quando você menos espera, eles estão fazendo a mesma coisa, estão replicando. Igual. E quando é o seu defeito, aquilo te choca. É um negócio maluco isso aí, né? Só a paternidade ensina isso. Então a incoerência é um dos maiores prejuízos à causa do evangelho. Se você está lutando por alguma coisa, eu acho que é um conselho interessante, bem prático. Se existe uma área na vida cristã que você ainda está aprendendo, que você tem dificuldade de viver, não pregue sobre isso. Evite pregar sobre isso. Porque a tua fraqueza, a não ser que você assuma de alguma maneira e não cause nenhum prejuízo para a sua imagem, galera, eu estou lutando com isso, não aconselho ninguém a fazer isso. Como uma pessoa, por exemplo... Mas fala de um processo que você está vivendo e não de algo alcançado, né? Agora, você banca um moralista quando você diz não faça isso, mas você faz. É um descrédito que você leva para si mesmo e para a causa do evangelho. Eu acho que tem outro ponto aí também. Eu gostei bastante que o pastor Bruno tocou no assunto de pais e filhos. E enquanto isso, eu estava pensando num outro exemplo que também acontece dentro do âmbito familiar, que é de irmão mais velho e de irmão mais novo. Eu sou a irmã mais velha da minha casa, eu tenho um irmão. E crescendo assim, era bem difícil, às vezes, conciliar coisas que eu já tinha entendido com que ele não tinha a menor compreensão. São só 3 anos de diferença, mas quando a gente é pequeno, isso conta muito. E daí eu lembro que a minha mãe me chamava e falava assim, quando a gente começava a brigar, né, eu e meu irmão, ela falava assim, você é a mais velha, você tem que ter maturidade suficiente para entender que ele não está no ponto que você está. Então, ele vai falar as coisas estranhas, talvez ele não vai entender tal coisa que está passando na TV, mas não fica corrigindo ele desse jeito meio rude. Fala com carinho, ou nem fala, porque ele vai entender com o tempo. Como cristãos, talvez falta isso para nós. Ao encarar os outros como iguais, como irmãos, nós precisamos também ter mais respeito e respeitar o tempo da pessoa, né? O amadurecimento espiritual. Há uma frase que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Você ia dizendo alguma coisa? Quer dizer que a gente tem que chegar no foco, que é a paz. O cristão que busca a paz. Você buscando a paz, você já resolve metade dos seus problemas no cristianismo. E aí tem esse verso lá em Colossenses, que diz assim, habite ricamente em vocês, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja na palavra ou em oração, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando a gente promove a paz e quando a gente busca sempre estar sempre na palavra, nos regozijando com os nossos irmãos, confessando os nossos pecados uns aos outros, estando em comunhão, buscando sempre a comunhão, Deus é glorificado através da gente. E essa é a missão que a gente está aqui. Mas a minha pergunta, é como é que isso contribui para o exercício da missão? O que eu vou conseguir ver de progresso dessa comunidade? Lembrando que a nossa missão é essa apresentação do Cristo e essa reconciliação. Como é que as pessoas com isso, com esse desejo de ver em paz, como é que as pessoas ouvindo uns aos outros, como é que as pessoas sendo coerentes, como é que essa igreja que vocês estão falando, e agora já que só ficou você para falar, Gustavo, mas todos vocês podem falar também, mas como é que diante disso tudo nós podemos... E como é que isso nos auxilia no cumprir a missão, no reconciliar as pessoas que estão desconectadas de Cristo, como é que essa igreja aproxima essas pessoas? E por que essa igreja é mais eficaz do que uma igreja... Porque a igreja que tem as características é mais eficaz do que uma igreja que não tem. Nós temos que atrair as pessoas a Cristo, né? E isso só acontece realmente vivendo como Cristo, sendo Cristo para elas. E agora,
para reforçar o que já foi dito, mas eu quero colocar uma situação bem prática, né? O que acontece, por exemplo, quando muitos cristãos vão conhecer alguém novo ou chegam num ambiente novo, muitos gostam de se apresentar logo de cara. Ó, prazer, meu nome é Gustavo, eu sou cristão. Meu nome é Gustavo, eu sou adventista. Isso geralmente eu não vejo com bons olhos, porque você está criando um rótulo para você. Não está criando uma marca, você não está... Dessa maneira você não está transparecendo o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Por quê? O que vai transparecer isso é o seu convívio, é o jeito que você vai lidar com as pessoas, é o seu estilo de vida. E isso cria mais barreiras, no momento que você já cria esse rótulo para você mesmo, cria mais barreira do que simpatia. Então deixa as pessoas verem você no seu estilo, e seja coerente, né, com o seu estilo de vida, por favor. Deixa as pessoas verem na sua vida Cristo, né? E assim elas serão atraídas a Cristo, né? Serão unidas nesse corpo. É exatamente isso. Essa igreja funciona justamente porque o Espírito está nessa igreja. O Espírito está contente nessa igreja. O Espírito trabalha fortemente nessa igreja. Outro modelo de igreja que esteja fora desses padrões, o Espírito não vai ter entrada para trabalhar ali, através de você. Claro que o Espírito vai trabalhar sempre, mas através de você, sem você estar querendo viver no Espírito, é impossível. Você está escolhendo estar fora dele, entendeu? Pessoas reconciliadas com Cristo vivem os valores do reino. Amor, sabedoria, graça, paciência, misericórdia. E viver essa identidade num mundo tão caracterizado pelo egoísmo, né? Pela soberba, pelo orgulho, pelo individualismo, não a individualidade, né? São coisas diferentes. Isso chama atenção. Ser estranho chama atenção. E a missão seria cumprida de maneira muito mais fácil, sem fricções, se nós colocássemos todos esses princípios que falamos em prática. Eu acho que esse é um ponto crucial. Se a gente quer que Jesus volte logo, óbvio, nós não podemos apressar essa vinda, porque nós não sabemos a data dessa volta, mas se a gente tem essa vontade, nós temos que fazer o melhor para que o tempo passe de uma maneira mais plena e que nós conseguimos sentir um gostinho do céu ainda aqui na Terra. Só fechando com uma metáforazinha, eu sempre uso metáforas de barcos, mas enfim, é como se você estivesse falando de um barco, onde Jesus é esse barco que leva a gente até um lugar, um destino, e as pessoas querem entrar nesse barco, mas como elas vão entrar nesse barco se esse barco não já existir? Entende? Então a gente, como missão, a gente tem que viver como reino, porque assim a gente vai construir esse barco, e Jesus estando em nós, a gente vai conseguir levar essas pessoas. E rapidamente, essa igreja também, eu acredito que uma das coisas também é que essa igreja unida e que vive assim, pacificamente, vive cuidando uns dos outros, ela passa a ter mais tempo para cuidar da missão. Ela deixa de ficar administrando suas questões. A gente perde tanto tempo, né, pastor? Com coisas às vezes menores, a gente deixa de ter o tempo que é da missão. É sempre assim. Quando você tem duas religiões ou até denominações religiosas diferentes no cristianismo, o debate entre elas sempre é dos grandes temas. Como Jesus vai voltar? A salvação é pela graça, é pelas obras. Esses grandes temas emergem de religiões diferentes. Mas quando as discussões são internas, são sempre temas pequenos. Ninguém discute, por exemplo, eu tenho que guardar a lei de Deus ou não, dentro da nossa religião, por exemplo. Ninguém discute isso. A gente discute coisas menores. E essas coisas menores é que vão causar essa separação. Uma outra coisa curiosa também. Quando alguém me critica que não é da minha religião, isso normalmente pode me ofender, mas isso não causa nenhuma crise interna. Mas quando é alguém de dentro, Então acho que são outros segredos, né? Uma vez que a gente é da mesma família de fé, a gente tem que ir até a pessoa quando a gente tem alguma observação, e não através da fofoca. Muito bem. Eu creio que um verso que ajuda a gente a entender e fica um resumo bem bacana daquilo que a gente conversou hoje é Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, que fala: portanto, como filhos amados de Deus, é isso que vocês são. É como se pode dizer, olha, é isso que vocês são. Qual que é a identidade de vocês? Vocês são filhos amados de Deus. Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós gastamos muito tempo nessas coisas pequenas, na
cor da parede da igreja, em vai fazer assim, vai fazer desse jeito, como é que a gente vai, como é que não vai, e o outro tá com aquela roupa, aquele lá tá desse jeito, e a gente perde a paciência com coisas pequenas, a gente se desgasta, a gente deixa de cumprir a missão com isso. E aí vem Paulo falando o seguinte, olha, vocês são filhos amados de Deus, imitem-no em tudo. Cristo é esse exemplo, essa referência, acima de tudo é nosso Salvador, mas Ele é nossa referência de como se portar. A igreja de Cristo precisa ser composta, eu gosto dessa expressão de C.S. Lewis, de pequenos cristos, de pessoas que estão vivendo no trato umas com as outras como Cristo. E é melhor levar o nome de Jesus na ação do que na camiseta. É melhor levar o nome de Jesus na ação do que simplesmente nas palavras bonitas. Então, hoje, você que está assistindo, seja jovem, idoso, independente da idade que você tiver, lembre-se disso. O que Deus espera nas relações é que você seja uma extensão do Cristo. E ao ser a extensão do Cristo, você vai conectar as pessoas com Deus e com Cristo. Porque uma coisa é certa, Cristo não está andando por aí, Cristo não vai na sua faculdade, Cristo não vai no seu trabalho, Cristo vai através de você. Você está indo. Você é o Cristo visitando o seu lugar de trabalho. Você é o Cristo visitando sua faculdade. Você é o Cristo visitando as pessoas. Seja um imitador de Cristo. Que Deus te abençoe e nós nos vemos semana que vem no Código Aberto.